Corinthians. Hoje tem, hein? Libertadores, você acompanha aqui na Rádio Bandeirantes, Guarani e Corinthians. Um jogo, Mauro, que o Corinthians não pode nem pensar em tropeçar. Claro, tem o jogo de volta, mas agora é pra valer. É o jogo que se vacilar, gera crise. Pois é, que é um momento importante, né? O Internacional ontem empatou lá no jogo marcado aí por manifestações e um clima, como já era esperado, né? Tenso lá em Santiago. Empatou com o Laú. É um resultado perigoso, porque não fez gol no campo do adversário, ou seja, um empate com gols pode significar a vantagem do time chileno. E o Corinthians... Ficou com um a mais, hein? Ficou com um a mais. O Montijo não vai a Porto Alegre, né? E agora acho que o Corinthians tem que ter isso em mente, né? O Guarani é um time pequeno do Paraguai, mas que tem conseguido frequentar as competições internacionais, Sul-Americano, Libertadores, já eliminou o Corinthians e o Racing, que era campeão argentino na época, em 2015, né? Na verdade os dois eram os campeões, né? Nacionais, eliminou o campeão brasileiro, o campeão argentino na sequência. Então o Corinthians foi campeão naquele ano, né? Isso. O então campeão brasileiro era o Cruzeiro. Exato, né? E o Racing foi campeão no ano anterior, perfeito, em dezembro, ou seja, entre o título do Racing e o do Corinthians, o Guarani eliminou os dois, né? O que não é pouco. Foi eliminado pelo River na Exatamente, semi, né? Que viria a ser campeão. Então é um time que já tem aí um certo currículo, e o Corinthians acho que tem uma questão ainda que a gente só vai saber mais lá na frente, e acho que pode preocupar o torcedor mais ressabiado depois da derrota em Campinas para a Ponte, que é o fato do Thiago Nunes ter vivido no Atlético Paranaense momentos assim de muita força em casa, como o time demonstrou em alguns momentos atuando em casa, como no jogo agora contra o Santos, e fragilidade fora de casa, né? Esse é um problema do Atlético, é um problema do Thiago, dos dois. Ele traz isso para o Corinthians, uma dificuldade de como se comportar fora de casa, porque isso não é sorte ou azar. Às vezes o técnico, na sua estratégia, ele não é tão bem sucedido fora de casa. O Helman tinha isso no Inter. Exato, né? Exatamente. Então pode ser que seja assim. Se for isso, é algo a ser superado. Só que isso pode custar caro. Então é um jogo que representa risco, até porque a temporada dos times de futebol, com essa fase inicial da Libertadores, ela fica muito comprometida se você não consegue a classificação. Até porque quando o Corinthians faz investimentos sem ter dinheiro, é óbvio que pensa também em disputar a Libertadores e na receita que ela pode trazer. O São Paulo, ano passado, se afundou ainda mais porque contratou muitos jogadores caros já no começo do ano e não conseguiu se classificar para a fase de grupos da Libertadores. Você fica fora de pelo menos 6 jogos. Com apelo, com bilheteria, com televisão, com essa coisa toda, né? Com a premiação lá da Conmebol. E sem contar o prestígio, né? Você perde o prestígio sendo eliminado numa fase tão precoce. Então realmente, eu diria que é o primeiro, ontem o Inter e agora o Corinthians, os primeiros jogos realmente importantes envolvendo times brasileiros, além, claro, dos jogos da Sul-Americana nessa temporada. E lembrando, desculpa, Roman, só lembrando que o Tolima ganhou do Macará, e quem passar de Inter e Universidade de Chile pegará Tolima ou Macará. O Tolima ganhou fora, ganhou no Equador, vai jogar na Colômbia. Então provavelmente estará lá. E quem tá sossegadão, Roman, é o Independente Medellín, que meteu 4-0 no Táchira. Claro, agora irá a Venezuela, mas com uma vantagem, né, absurda, né? Fez 4-0 ontem. Ô Zaidan, o jogo em si, eu enxergo um favoritismo pro Corinthians, mesmo fora de casa. Mas talvez o maior adversário nesse momento, até pelo Thiago ser um treinador que tá chegando e com essa responsabilidade de já encarar uma Libertadores que não pode nem sonhar em perder, acho que o maior adversário é fora de campo, que é a pressão que tem em cima dele. E a fase preliminar, ela não te dá tempo para erros, né? Você lembra o São Paulo ano passado. São Paulo ficou na primeira parte da fase preliminar, na primeira etapa da fase preliminar. Tajeres. E ainda mais, Tajeres recorda, mas ainda mais no caso do Thiago Nunes, como você frisou, e no caso do Cudê também, que chegaram agora, né? Então o trabalho dele, aliás, eu ouvi ressalvas, os caras metiam o pau no Helman, porque ele colocava muitos volantes e tal, e o Cudê tá fazendo a mesma coisa. Em primeiro lugar, nenhum dos dois colocava o time com 4 volantes. O Patrick e o Edenilson não jogam como naquele conceito brasileiro, quando você fala volante, né? Que é o cara de marcação, que ficam ali só marcando, não é isso. E segundo, calma lá, né? Calma lá. Imaginar que o sujeito faz uma transformação tática com jogadores que não dão lá uma margem muito grande para variações da tarde para a noite, não vai fazer. Agora, esse time aí do Guarani, a gente falava há pouco, né, Roman? E agora repetindo em rede.
Contra o San José, primeiro jogo na Bolívia, ele meteu 5 atrás. E se não perder hoje, ou se ganhar tal, vai colocar 5 aqui em São Paulo. Ou seja, segura os 2 laterais e 3 zagueiros. 4 no meio campo, uma linha ali à frente dos 5. E um atacante. No segundo jogo, ele tirou um dos zagueiros e botou um meio atacante, né? Também tem nada de novidade. A Suécia jogava assim em 94. Né? 4, 4, 1. Até o 1 era o Thomas Brolin, que jogou no Parma, né? Bom jogador. Mas então, provavelmente aqui em São Paulo os caras vão vir com um retrancão. Jogar por uma bola. Claro que depende do resultado de hoje. O Corinthians vai lá, mete 1-0, os caras têm que se abrir aqui. Sim. Lógico, né? Mas, pra mim, o Corinthians e o Inter passarão e chegarão à fase de grupos. Quer dizer, o Corinthians vai pegar Palestino ou Cerro Alto se passar pelo Guarani, né? Eu não sei se é vontade de ver Corinthians e Palmeiras, Grêmio e Inter na fase de grupos, né? Mas eu acho que eles vão avançar.